geralmente no período de Natal, conto a história, contei para as minhas filhas a história do Natal a cada ano, então. E contando para o meu neto, ele me diz assim: "Vovô, por que é que todo Natal Jesus nasce de novo, hein?" Uma boa pergunta. Está mudando de fase. Está mudando de fase. Não está recalcado. Você não pode fazer essa pergunta. Imagina só, você não tem fé. Deixa eu fazer para você ver. Então a mudança de fase vem. O próximo estágio é o que ele chama de mítico literal, fé mítico literal, que é entre 10 e 12 anos de idade. Tende a interpretar tudo literalmente. A Bíblia interpreta-se literalmente. Confunde-se poesia com prosa. Confunde-se poesia, os gêneros literários. Não consegue fazer. Está na Bíblia, está escrito, cumpra-se. E acabou. Então é a interpretação literal das histórias. Adota regras, adota e segue regras. Precisa que alguém diga. Arnulfo Barbosa, que infelizmente morreu recentemente, um pastor presbiteriano, amigo, era diretor executivo da Diaconia, uma instituição social de igrejas, morreu repentinamente, um homem fantástico. Ele disse que era pastor em uma igreja e uma pessoa se converteu e ele estava doutrinando com classes de catecúmenos e tal, e chegou um dia a irmã sumiu, tentou visitá-la, não conseguiu. Alguns meses depois ele a encontrou na rua e disse: "O que foi que houve, irmã? Nunca mais vi a irmã." Disse: "Ah, não, pastor, o senhor é bom demais, o senhor é bom demais, eu não tenho condição de ficar na sua igreja não, eu estou agora na igreja tal." "E por quê?" Ele disse: "Não, o senhor não me diz o que é que eu tenho de fazer. Eu preciso de um pastor que me diga: olha, esse é o caminho, andai nele." Eu não posso querer estar numa igreja do pastor, tenta me compreender e tal, e caminhar comigo. Então a pessoa precisa de regras muito claras e dizer: siga nesse caminho, você vai fazer isso e faça, porque se você não fizer, você sofrerá as consequências. Então a fé mítico-literal, nesse estágio, a pessoa adota e segue regras e quer regras e não consegue viver sem regras. Tem uma tendência ao perfeccionismo e ao moralismo. As igrejas de tradição, de santidade, holiness, da qual incluímos o nosso exército de salvação, tem um problema seríssimo com isso. E inclusive de interpretação do que Wesley queria dizer com perfeição cristã. Então, tendência a ser perfeccionista, exigir que os outros também o sejam, e um moralismo excessivo. É típico do estágio de fé mítico-literal, desse estágio. O foco é muito na causa e efeito. Eu faço isso, acontece aquilo. Se eu não fizer, então na reciprocidade. Eu beijo, então vão me beijar. Não percebe que o beijo às vezes pode ser traição. Eu abraço, vão me abraçar. Não percebe que às vezes o abraço vem com uma facada por trás só para ir visitar o irmão e orar com ele no hospital. Então é causa e efeito. Eu faço isso, acontece aquilo. Eu digo isso, acontece aquilo. A vida não é assim. Você e eu estamos acostumados provavelmente a ensinar nas igrejas. Falamos e as pessoas saem dali e está todo sumindo. E depois continuam vivendo como se aquilo não tivesse sido dito para elas. Então, causa e efeito. A transição é a descoberta do outro. Aos 12 anos começa a descobrir, aí o menininho começa a olhar para a menina e a menina nem dá bola para ele. Ele percebe que não tem causa e efeito. Ele olha, está afim, mas o outro não está afim. Ou vice-versa. Vamos para o próximo estágio. É o que ele chama de fé sintético convencional. Para Fowler, a maioria das pessoas não passam desse estágio. Está entre os de 12 e 18 anos. A maioria da humanidade para ele está nesse estágio.
na fé convencional. Sintético porque gosta dos credos de fé. Você sabe o credo de fé da sua igreja? Eu posso recitar os 11 pontos do credo de fé da minha. Aqui e agora. Só não vou fazer porque senão eu vou precisar tirar a oferta e talvez você não é de graça não. Imagina, né? Então é aquilo dali, é sintético. Ali está sintetizada toda a fé e aquilo é suficiente para ela. Se agarra aquilo e ninguém pode tirar um ponto e uma vírgula, porque se tirar a casa cai. E convencional porque é convenção, todo mundo aceita, ninguém questiona nada. Por que eu vou procurar sarna para me coçar, se isso é aceitável por todos? Ele começa a sair do estágio anterior e fazer uma diferenciação, perceber algumas contradições em algumas histórias. Mas ele percebe, mas tem medo de ir um pouco mais além. Porque eu estou me desviando da fé. Ai meu Deus, estou pensando isso. Que é isso? Começa a balançar a cabeça e para ver se os pensamentos não ficam muito ali. Começa a se interessar pelo mistério, por coisas misteriosas e às vezes ocultas. E vai dizer que como nessa fase ele está entre 12 e 18 anos, é o adolescente se interessando pelo mistério que é o outro. Então o outro é um mistério para nós, e ainda é mesmo na fase adulta. E Deus também é mistério, então tudo é mistério, então há um interesse pelo mistério. Aqui há uma dicotomia entre igreja e mundo. As pessoas estão no mundo, graças a Deus nós estamos na igreja. Os outros estão perdidos, nós estamos salvos. Eu costumo brincar, dizer o seguinte: no mundo tem gente que mente, e na igreja. No mundo tem gente que adultera, e na igreja. No mundo tem gente que manipula, e na igreja. E qual é a diferença do mundo para a igreja então? É só porque aqui a gente pode fazer em nome de Jesus? Estou provocando só, não? Então a dicotomia entre mundo e igreja, espiritual não espiritual. Nós somos espirituais, os outros não são espirituais. A autoridade externa, estão muito controlados por autoridades externas. A Bíblia, o credo, pessoas, quer dizer, o pastor, a pastora, o líder. A fé é uma fé institucional. Não consegue, a pessoa, se ela é crente, tem de estar na igreja, dentro da igreja, e não pode estar fora dela. Não percebe isso, é a fé institucional. Portanto, ela é convencional, por isso que é chamado convencional. É o que todo mundo aceita. A transição é o que Bultmann falou de desmitologização. É fazer uma diferença, começar a verificar gêneros literários na Bíblia. E aí quando começa a dar uma crise, dá uma confusão, dá um desespero, não quero ficar com a minha fé, e não me tirem a minha superficialidade, desse jeito eu morro. Desmorona o literalismo. É quando o literalismo é desmoronado, e a pessoa não diz o seguinte: aqui eu não tenho nada em que eu possa me agarrar. Mas irmãos, irmãs, é pela fé. Não é por agarrar em alguma coisa. É a fé entra quando você não tem nada no que se agarrar mesmo. Ou ela se aprofunda quando não tem nada para se agarrar.